Paz e bem, meus filhos e filhas. Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua graça e que o seu Espírito venha tomar conta de todo o nosso ser para que possamos apreciar as maravilhas de Deus através da sua palavra e desse diálogo. Amém. Bom, aqui nós já estamos no terceiro encontro. Só recordando que o primeiro a gente falou um pouco das bases atuais. No segundo encontro, falei um pouco do meu mistério cristológico, das minhas experiências de Deus desde a minha terra infância. Agora nós vamos para a minha chegada a Cascavel, que foi assim muito interessante, muito dolorosa. Posso contar para vocês que na viagem, eu passei a viagem praticamente toda chorando. Como eu estava sozinho no banco de trás de uma caminhonete, eu vinha olhando aquela vegetação que eu não conhecia, porque assim, meus pais vieram na frente, meus irmãos, eu fiquei sozinho lá, e eu fui o último a chegar aqui já quase no final de julho do ano de 1988. Mas eu vinha com uma saudade, eu amava muito a minha terra natal. E o que me esperava eu não sabia, então a gente tem medo do inesperado. Pois bem, Deus tem seus planos e ao chegar levei um bom tempo para me adaptar e logo eu procurei, retornei às aulas e tudo, né, por dificuldade lá. Eu estava terminando já o ensino médio por volta do ano de 91, quer dizer, já desde o início já comecei a ter um contato com a igreja local, né? Vi que havia também muita resistência com relação à renovação carismática, fui ingressar num grupo chamado JUPAF, Jovens Unidos por Amor a Francisco, e era um grupo da Ordem Terceira e tal. Depois eu consegui me tornar catequista de Crisma e como eu não podia transformar o JUPAF num grupo carismático, não podia nem falar nessa palavra, o nosso grupo de Crisma era um grande grupo de oração, com oração em línguas, com manifestações, era um grupo de oração. E nós fazíamos de tudo, né? Quando todos foram crismados, aí sim, eu disse, vocês têm que se engajar, e vão se engajar no JUPAF. E quando entrou esse grupo novo, e o nosso jeito de cantar e tudo mais, eles se reuniam só a cada 15 dias, a gente se reunia toda semana, o grupo passou a se reunir toda semana, eu fiquei coordenando o grupo. E aí muitos dos que estavam acabaram saindo, não se acostumaram com aquela nova situação. E nós fizemos a continuação, né? E foi tempos muito maravilhosos, descoberta do Senhor, foi muito lindo, né? E até que uma senhora de Brasília, que é também filha de Cascavel, veio, ela tinha acabado de fazer aquela experiência da então Evangelização 2000, que era já em preparação, veja só, desde então, preparação para a virada do milênio, isso já em 1990 aproximadamente, né? E nós fizemos aí 90, 91, nós fomos fazendo uma experiência com ela depois de formação, foi muito bom. Ela disse, vocês precisam procurar um grupo da renovação, né, para dar suporte, e vocês são muito bons, mas precisa disso. E eu saí à procura. Não me achava digno nem de pregar, gente. Não me achava nessas condições. E aí conheci uma comunidade em Fortaleza que veio fazer aqui a experiência. Essa comunidade, ela veio, fez o seminário e tudo. E aí elas me pediram a coordenação do grupo. Eu entreguei a coordenação do grupo, fiquei sendo um servo
E para mim aquela situação estava maravilhosa, do jeito que eu queria. Verdade, do jeito que eu queria. Era uma situação muito, muito boa para mim, né? Por quê, gente? Porque eu só queria servir, eu não queria assumir uma responsabilidade de estar à frente, mas de servir, de obedecer. Para mim, obedecer era algo muito, muito maravilhoso e mais fácil. Então, eu estava tranquilo, mas em meio a esta aparente tranquilidade, algo não ia bem dentro de mim. Não era o método que a comunidade que eu trouxe lá de Fortaleza para cá utilizava. Não era eu não estar à frente de um grupo de oração, mas porque para mim isso era para estar tudo ok, tranquilo. Era o carisma. Era algo que fervilhava, eu não sabia dizer. Então comecei a entrar em choque com a coordenação que estava aqui. E eram situações meio complexas, né? O choque não era nada agradável para mim. Passava, às vezes, as noites acordado, né? Pensando nessa situação. Até que eu gostava muito de fazer caminhadas, isso era muito importante para mim. Eu fazia essas caminhadas para a serra. E um dia, abrindo a palavra de Deus, me veio esse texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente do seu termo e não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Aí eu li e reli, perguntei, meu Deus, que palavra é essa? Escreve essa visão, grava em tabuinhas e tal. Eu ainda não conhecia muito bem a história dos profetas, não fazia uma análise mais profunda, contextual, etc. e tal. Aquela palavra vinha diretamente como o primeiro texto que eu li para vocês, aqui do livro do Êxodo, do Gênesis, melhor dizendo. Mas é interessante que me veio a necessidade de gravar numa tabuinha. Então, eu entendi que Deus queria que eu anotasse as coisas. Eu comprei um caderno, pedi a Luísa que enfeitasse esse caderno e fui escrevendo tudo que a partir daquela palavra me foi dito. Escrevendo, eu creio que não passei mais do que uns 6 meses. Quando eu fui ler, eu entendi algo. Deus não me queria mais nessa comunidade que eu tinha trazido para cá. Deus me queria de volta no lugar que Ele havia me colocado. Não era... No texto eu coloco que era uma nova comunidade, mas não era uma outra coisa, mas se referia a uma nova fundação. Entendeu? Não era outra coisa, mas o Senhor queria que eu passasse. E eu conversei com o fundador dessa outra comunidade, que tinha vindo para cá. Quando eu fui conversar ele não aceitou, claro, mas quando eu fui conversar com o meu pároco, que na época, na verdade o vigário, ele disse, eu estou sabendo, tudo está acontecendo, é isso, aquilo e tal. Você não está querendo uma fuga, no lugar de você pegar tudo de volta que ficou com eles e tal. Eu disse, não, padre, eu sinto que eu devo seguir esse caminho, li para ele tudo. Ele orou e abençoou. Ele disse, a pergunta que ele disse,
quantos tem com você para fundar essa nova comunidade? Eu disse para ele, até o momento só tem eu. Até o momento só tem eu. Claro que os que estavam próximos de mim, tanto a Luísa, como a irmã Joana da Cruz, o Elieudo, que sentiam fortemente o carisma arder no coração deles, ficaram, sabe aquele gatinho do Shrek, né? Olhando assim para mim. E eu disse, vou fazer o seguinte, eu expliquei para eles, mostrei o livro e tudo mais, que eu tinha anotado as coisas. E disse, nós vamos começar. Vamos começar com uma vigília. E nós pedimos à escola de um bairro aqui afastado, chamado Alto Luminoso, uma escola do estado. E numa vigília de sábado para domingo, era dia 3, aí já era dia 3 de janeiro de 1997. Só uma pausa, porque a palavra que determinou mesmo a minha ruptura com essa comunidade que estava aqui foi logo depois de Abacuque. Eu lembro que era dia 2 de novembro de 96. Eu estava no Caminho Santo, que é um lugar onde eu caminhava, disse que eu caminhava todos os dias, e abri o texto aleatoriamente, caiu em Ageu, capítulo 2, versículo 4. A palavra dizia, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, meu espírito habitará convosco. Não temais, porque isto diz o Senhor dos Exércitos, ainda um pouco de tempo e abalarei céus e terras, mares e continentes. Sacudirei todas as nações, afluirão riqueza de todos os povos e enchereis de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor. E aí vem o outro versículo forte, que é o versículo 9. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu lembro que eu corri feito uma criança naquele caminho, porque a palavra dizia coragem, também dizia coragem Josué, mas é como se fosse coragem Magela, mãos à obra. Eu cheio de medo, meu Deus, tudo que eu havia construído até aquele tempo, eu passei para o grupo que assumiu. Então não tínhamos mais casa, não tínhamos mais equipamentos, que nós tínhamos algumas coisas, ficou. Disse, não, coragem, mãos à obra. Mãos à obra, eu estou convosco. E no versículo 9, o esplendor desta casa será muito maior do que o da primeira. Foi essa palavra determinante. Aliás, a palavra de Deus na minha vida, ela sempre foi levada muito a sério. Levei muito a sério. Isso tinha que ter muito discernimento, né? Para a gente tomar essa palavra e não pensar besteira, né? Não ficar interpretando ou não fazendo da Bíblia uma loteria. Mas a necessidade, aquela situação, a graça que Deus me dava naquele momento era essa, de enxergar nessa palavra a força. Era o dia 2 de novembro de 1996. E foi aí que eu fui, nesse dia, você vê que há um espaço de 2 meses, até a fundação oficial da Comunidade Paz e Bem. Porque foi aí onde eu fui até a outra comunidade que eu estava no momento, me desliguei e tudo mais, e falei com o pároco, e ele abençoou, e no dia 3, agora sim, no dia 4 de janeiro de 97,
nós fizemos essa vigília. Eu lembro que tinha umas 15 pessoas. Eu não tinha convidado ninguém, apenas disse, eu vou fazer. Eles souberam e foram. E desses 15 ficaram 7, que é a história que eu contei no nosso primeiro encontro. E ali, gente, naquele final de semana, que foi a fundação da comunidade Paz e Bem, nós passávamos a noite, eu já era ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, levei Jesus sacramentado, ficamos em adoração, rezamos o rosário e passamos aquela noite com Jesus. Pedimos ao Senhor que nos abençoasse, nos desse forças. E ali foi ponto inicial de todo esse projeto, que nasceu ali, né, aos pés do Santíssimo Sacramento, rezando o rosário, nós começamos essa comunidade. O nome Paz e Bem é uma coisa incrível, porque já na época do JUPAF, Jovens Unidos por Amor a Francisco, eu tive um contato mais próximo. Na verdade, quando eu entrei no grupo, lá em meados de 1990, 91, tinha uma coisa assim estranha para mim, porque eu achava que uma pessoa, ela não podia expressar, ela não podia ser lembrada mais do que Cristo. E Francisco era muito falado e tal, e eu fazia até algumas críticas. Mas depois eu fui entender que os santos, assim como tem no relato da carta aos Hebreus, capítulo 11, eles são essas enxurradas de testemunhas. Quando a gente olha para Francisco, se a gente olhar diretamente para Cristo, pode haver em nós uma desculpa. Não, mas ele era Deus, e porque ele era Deus, ele podia fazer isso e tal, e o Evangelho é utópico, não dá para a gente viver isso, tal. Mas com os santos, não tem desculpa. Filhos de homens e mulheres pecadores, gente que saiu da lama. Francisco, a gente conhece a história pregressa desse servo de Deus. Então, era importante. Eu só não tinha amadurecido essa ideia. Mas aí, tudo que eu escrevia, eu terminava dizendo paz e bem. E aí ficou esse nome e a gente começou a se chamar de Comunidade Paz e Bem. Era a paz que queríamos em nosso coração, era a paz que eu almejava, era aquela paz inquieta que me fazia ficar as noites acordado, me lembrando dos meus irmãos, dos jovens drogados, das pessoas que precisavam da palavra de Deus. Então eu fiquei realmente tomado por essa graça e essa palavra, diria, palavra fundante, né? Coragem, Magela, mãos à obra. E o Senhor me deu irmãos. Claro que não teria dado um passo adiante se não fosse a ajuda deles. Eu quero, inclusive, num desses programas, dedicar mesmo a contar a história deles. Foram pessoas fantásticas. Mas eu quero encerrar esse relato dizendo da grande sede que nós tínhamos da palavra de Deus e dizer sim que ontem até eu falava com os jovens, lembrava de um episódio interessante. Eu dormi num barraco. Cantava, né, eu estava compondo algumas canções e eu fui para um festival em Fortaleza. Lembro que a nossa situação era muito precária. Todo o dinheiro que a gente tinha, nós empregávamos na comunidade. A Luísa, por exemplo, que trabalhava como chefe de produção de uma confecção, ela pegava o salário dela e pagava o salário do secretário da nossa comunidade. Tudo que eu tinha, o pouco que a gente tinha, eu depositava na comunidade, a gente fazia isso, né? Nós bancávamos a obra. Hoje nós temos os sócios, mas no começo não tínhamos, nós éramos os próprios sócios. Lembro de quantas vezes bati na porta das pessoas atrás de uma bateria, tantas coisas, né? E uma dessas vezes eu fui cantar num festival
não tinha condições e fui cantar uma das canções. Eu gravei, lembro que só tinha a Lourdinha lá na plateia, era a minha torcida organizada. E foi muito bonito, porque no final, terminou tarde, e eu não tinha como voltar para Cascavel, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada, nem dinheiro para pagar um táxi. Eu tinha apenas o dinheiro contado da passagem de volta. Ela disse, você vai dormir lá em casa. Eu disse, onde fica a sua casa? Lá no Dias Macedo. Só que só tem um porém. Eu estou morando num terreno invadido. E eu não construí a casa ainda, toda de lona. Né? Na verdade era um plástico, aquele plástico preto. E eu fui para lá. Eu lembro dessa aventura de uma forma tão feliz, porque quando eu chego estava ela, mais o irmão dela. Eu armei a rede lá. Quando eu me deitei, era uma barracazinha de lona mesmo, e ela se fechava assim quando... E nós nos alegramos, nós oramos, nós partilhamos aquela noite. Eu fiz algumas perguntas, por exemplo, minha irmã, onde é que está o teu banheiro? Então, quando eu precisar fazer o número 1, assim, eu faço aqui nessa vasilhinha, e quando for o número 2, a gente pede para sair e faz, tem um local onde a gente joga e tal. Parece uma coisa assim louca, mas eu saí daquele barraco na madrugada, tinha medo porque eram muitos barracos. Ela até dizia, não, os bandidos estão tudo aqui, ninguém vai incomodar a gente, a não ser a polícia para fazer aqui o despejo, se vier fazer. Mas sabe que foi uma noite maravilhosa estar com minha irmã naquele barraco, no meio de um lugar invadido. Me senti tão feliz e percebi que a felicidade não está nas coisas de jeito nenhum, nem no dinheiro, nem nada, mas em fazer a vontade de Deus. Eu, num momento nenhum, entrei em desespero porque não podia voltar, nem porque estava naquele barraco. Mas a alegria tomava o meu coração. Eu não sei se eu teria coragem hoje, não sei como, né? Deus é que sabe, Ele dá uma graça para cada tempo da gente, é a graça de estado que o Senhor nos dá. Mas eu contava isso ontem aqui para os jovens com muita alegria. Nós tivemos tempos extremamente difíceis, mas com muito júbilo, com muita alegria. Esses primeiros tempos da comunidade foram repletos de alegria. E a vocação foi nascendo aí, gente. Eu sabia que não era mais um grupo, não dizendo que seria um grupo igual a outros grupos, mas existia dentro de nós um carisma, uma vocação, algo que perpassa a coisa do natural e vai para o transcendente. É algo que estava dentro do meu coração, entende? Não sei se você entende, que às vezes nem eu entendo, né? Mas foi muito feliz. E como eu falava anteriormente, no outro encontro, nós fazíamos retiros mensais para descobrir qual era a vontade de Deus, para interceder pelos nossos jovens, para ouvir a voz do Senhor. Então, as bases dessa obra, elas são muito sólidas. Uma casa que foi erguida na rocha. Por isso que vieram tempestades, torrentes, ainda hoje elas não param, ventos fortes, vendavais, e nós permanecemos de pé. Temos a confiança de que essa obra é uma obra de Deus, e que o Senhor está à frente, e que o Senhor quis. Nós vamos encerrar por aqui, mas assim, no nosso próximo encontro, nós vamos estar falando especificamente do carisma Paz e Bem.
Francisco no meio de nós, dos pontos que foram nascendo para que fosse desenvolvido esse carisma da obra Paz e Bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.